Boa noite. Estamos no mês de outubro. E por que o chamamos de Outubro Rosa? Outubro Rosa simboliza a luta contra o câncer de mama e este movimento surgiu nos Estados Unidos, mas tornou-se tão importante que hoje é comemorado em todo o mundo. Outubro Rosa visa chamar a atenção diretamente para a realidade atual do câncer de mama e a necessidade do diagnóstico precoce. Nesta noite, o Ministério de Ação Social e Diaconia da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, envolvido neste movimento, quer estimular as mulheres à realidade do câncer de mama nos dias de hoje. O grande mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Este é o convite para todos nós de amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Quantas mulheres estão lutando contra esta doença? Elas precisam do nosso amor e do nosso carinho. Neste momento, nós vamos ouvir um depoimento de uma jovem mulher, a diaconisa Alziana Silva, que passou por esta experiência, pois foi acometida por um câncer de mama. Ela fará o primeiro depoimento falando sobre a prevenção do câncer. Graça e paz, boa noite a todos. Estamos muito felizes nessa noite por estarmos aqui fazendo o segundo Outubro Rosa na IPI. É com muita alegria que nós estamos aqui. No ano passado, nós fizemos um evento, trouxemos as portadoras da esperança que também estavam conosco, a presidente da Associação do Câncer. Então, foi um evento muito gostoso. E esse ano nós estamos fazendo através de uma live, e que você vai poder participar também conosco. Falando um pouco sobre prevenção, tudo que eu aprendi, que eu tenho vivenciado e tudo que eu tenho ouvido na mídia, em todos os lugares nós estamos ouvindo falar sobre prevenção. Tem algumas coisas que nós podemos fazer que vai reduzir o risco do câncer de mama. Algumas dessas coisas incluem exercícios físicos, alimentação saudável, realmente não ficar comendo coisas com muito produtos químicos que fazem mal à saúde, ter uma vida com menos estresse. Tudo isso ajuda a saúde do nosso corpo. Isso é preventivo. O câncer de mama, antes ele acometia muito mais as mulheres acima dos 50 anos. Hoje, a classe médica vê que a faixa etária tem baixado bastante e muitas mulheres com uma idade mais baixa têm sido acometidas. Então, isso eles acreditam que é muito em função do nosso estilo de vida. As mulheres do dia de hoje fazem a dupla jornada, né? Então tem uma vida mais estressada do que as mulheres do passado. Nós não nos alimentamos tão bem. Às vezes na correria acabamos comendo muitas comidas industrializadas. Então a recorrência de nós comermos isso sempre acaba nos aproximando mais dos problemas que o corpo pode gerar. E nós somos sedentárias, né? Eu falo isso porque boa parte a pessoa fala, eu faço caminhada, mas é a regularidade. Então, nós teremos, para nós nos afastarmos, algo que nós podemos fazer é fazer exercícios com frequência. Então, não adianta falar, uma vez na semana eu faço uma caminhada, né? Então, nós deveríamos fazer isso mais como prevenção.
Aí nós falamos sobre diagnóstico. Todos os meses, as mulheres devem realmente fazer o autoexame. Algumas mulheres, às vezes as com mais idade, têm um pouco de restrição quanto a isso, mas é muito importante, porque a mulher conhece o seu corpo. E se você tocar e você sentir alguma coisa diferente, você tem que procurar um médico, você tem que procurar fazer o exame. Fazendo isso mensalmente, você já diminui bastante os riscos. Então, tem que deixar o preconceito, tem que deixar, às vezes, a preguiça, ou então, a não importância. Quando eu tinha 22 anos, em um outubro rosa, eu estava assistindo o Domingão do Faustão, quando de repente começou a falar do outubro rosa, e eu fui fazer o exame, né? Fui lá, a hora que eu verifiquei, eu encontrei um nódulo. Isso, eu tinha 22 anos. Esse nódulo era benigno, graças a Deus, e desde então eu passei a fazer exame com regularidade. Eu passei a fazer acompanhamento. Então, o outubro rosa me ajudou lá quando eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 43. Eu descobri o câncer com 42. Então, eu sempre vim fazendo acompanhamento. Agora, quem deve fazer o autoexame? O autoexame, todo mundo. Todas devem fazer o autoexame. Agora, e os exames que nós falamos de ultrassonografia, mamografia? Então, as mulheres que têm algum grau de parentesco de alguém que já teve, por exemplo, minhas irmãs, elas são mais velhas do que eu, mas se elas fossem mais novas do que eu, a partir dos 35, elas já deveriam começar a fazer exame. Agora, mulheres que não têm nenhum caso na família, que não têm nenhum grau de parentesco próximo, a partir dos 45. Só que nunca deixa para depois. Tente fazer o quanto antes. Mensalmente, faça o toque, para que você, de repente, possa sentir e conhecer o seu corpo. Porque as glândulas mamárias, às vezes, nos enganam no toque, né? Mas se nós começarmos a fazer isso mensalmente, nós conheceremos melhor o nosso corpo e, com certeza, ajuda no diagnóstico. E nós sabemos que o câncer, quando ele é identificado ainda pequeno, as chances de cura são infinitamente maiores do que quando encontrado já em estágio avançado. Isso não quer dizer que os estágios avançados vão correr para algo mais sério, mas hoje os tratamentos são muito menos invasivos quando os nódulos são encontrados menores. E eu brinco que assim, né? Tá muito bonito os prédios públicos com as cores rosa, pink, mas na realidade eu sei que não é tão fácil conseguir o exame, mas você tem que ir atrás, você tem que realmente, como a Lúcia no ano passado, quando eu conversei com ela, Lúcia Coutinho, ela brigou pelo direito dela, ela foi atrás. Ela fez o autoexame e sentiu realmente um nódulo, e aí ela tentou ir fazer mamografia, não conseguiu na primeira, e ela continuou indo atrás, e nós temos que ter essa proatividade. Quando nós não temos tanta facilidade para estar fazendo o exame, então nós temos que correr atrás. Por quê? Você encontra um nódulo. Se ele for benigno, glória a Deus, você está tranquila. Agora, se ele não for, precisa começar o tratamento. E o câncer, o quanto antes você começa o tratamento, muito melhor será o seu prognóstico. Com certeza o tratamento vai ser mais leve do que se você demorar muito para encontrar. Então, o outubro rosa, como eu ouvi uma pessoa, nossa, parece que é para assustar as mulheres. Não, 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 é para conscientizar. É para olhar e falar assim, olha, existem muitos casos, eu quero fazer o meu exame, quero ter certeza que está tudo bem. É esse o intuito, é se conscientizar que o problema existe. Há uma projeção de que 62 mil casos serão notificados ainda neste ano. Então, a previsão para um ano são de 62 mil casos.
Então é bastante mulher passando por isso. O ano passado fui eu. Então, nós temos que manter em dia os nossos exames para que a gente possa, para que nós possamos nos ajudar. Porque os médicos, eles estão lá e eles não sabem quem vai ter e não está claramente quem vai ter. Então, por isso que nós precisamos da prevenção, da conscientização, falar sobre o assunto, não deixar que tabus nos afastem dos exames, os medos que muitas mulheres têm. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas brincam comigo, mas vocês não têm noção do tanto de mulher que já falou para mim que tem medo da mamografia, dona Dilma. É verdade, e assim, as pessoas falam, Yause, e assim, são muitos depoimentos. Não tenha medo, não dói, é incômodo, um pouco, depende do dia. Então, mas você está fazendo algo que é muito sério. Você tendo resultado, que está tudo tranquilo, você vai ficar tranquilo até o ano que vem. Todos os meses fazendo autoexame e com a certeza de que está tudo bem. Não é muito melhor do que ficar com a dúvida? E é algo que a gente não pode deixar para depois. Eu brinco, né, dona Dilma, que quando um filho está doente, a mulher corre, ela consegue um médico, ela consegue um remédio e ela vai atrás. Quando tem alguém doente na família, olha, eu vejo quantas mulheres são guerreiras e vão atrás e buscam ajuda. Agora você tem que cuidar de você. O Outubro Rosa lembra o quão importante é você cuidar de você cuidar da sua saúde. Os versículos 1 e 2 do Salmo 28 diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Amém? Continuando, nós vamos ouvir a nossa irmã Alziana falando agora sobre o seu depoimento. Até este momento ela falou sobre a prevenção. Agora vamos ouvi-la no pior pedaço, mas que ela venceu. Eu acho que eu falei que eu ainda não tinha dado testemunho ou o meu depoimento sobre tudo o que aconteceu comigo, né? Então eu dividi em 3 etapas. A primeira, porque várias pessoas me perguntam, foi quando eu recebi o diagnóstico. E eu recebi o diagnóstico por e-mail, porque eu fiz um exame em Campinas e aí eu recebi por e-mail. Quando eu olhei assim, eu me assustei, mas ao mesmo tempo assim, eu comecei a orar pedindo para Deus e coloquei no meu coração que tudo ia dar certo, que eu ia fazer o que fosse necessário, mas que ficaria tudo bem. E aí eu não contei para ninguém, porque eu queria ouvir de um médico, eu queria ouvir uma orientação, e eu conversei com a Márcia, que é uma mulher que trabalha comigo, é uma amiga da Ambev, e ela já tinha passado por um câncer de mama. Então, ela que me deu a orientação do que eu deveria fazer. E aí, eu trabalho sempre aqui nos eventos da igreja, eu sou professora da escola dominical. E aí, eu tentando achar médico em férias, porque era o mês de julho, foi em julho de 2019, eu recebi o e-mail no dia 15 de julho. E aí eu consegui um médico excelente em Bauru, exatamente a 1h da tarde. A escola dominical começava 2h da tarde. Eu fiquei em pânico, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu não podia contar para ninguém o que estava acontecendo, o porquê que eu precisava tanto ir no médico. E aí até minha família estranhou de eu estar marcando o médico tão próximo do horário que ia ter a escola bíblica de férias na igreja, mas eu fui e avisei a dona Dilma que eu chegaria atrasada, porque tem uma abertura.
E eu ouvi, né, todo o diagnóstico do médico, o que poderia acontecer, quais eram os próximos passos, como seria o tratamento, e que tudo depende, porque cada caso é um caso. Você escuta isso do mastologista, você escuta isso do oncologista, você escuta isso o tempo todo. Cada caso é um caso. Então, eu saí com toda aquela informação e cheguei aqui na igreja. E as crianças já estavam me esperando. Os meus pré-adolescentes ali tinham bastante, acho que tinha quase 20 aquele dia, estava bem grande. E eu tinha que trazer uma palavra, que é essa palavra que me sustentou. Eu falei sobre a parábola, quando Jesus conta da casa edificada sobre a rocha, e a casa edificada sobre a areia. E enquanto eu estava falando com eles, aquela palavra, eu tenho certeza que Deus foi falando ao meu coração. A tempestade vem em todas as casas, as que se acham preparadas e as que também não estavam preparadas. Ninguém quis a tempestade. Então, ela vem para aqueles que acreditam em Deus, e ela vem para aqueles que também não acreditam em Deus. E aquela palavra, conforme eu falava com eles, eles não entendiam, mas eu sentia Deus falando tanto ao meu coração e acalmando, e me acalmando. E realmente eu me senti que a minha fé estava fortalecida, a minha fé estava em Jesus Cristo. Eu sabia que a tempestade não era pequena, mas eu tinha que enfrentá-la. Então, quando eu saí daqui da escola dominical, depois da escola bíblica de férias, então eu reuni meio que a minha família ali, estava minha irmã, minha mãe, chamei meu pai e contei. E contei, mas assim, eu já estava diferente, porque eu já estava realmente sabendo que os meus pés estavam sobre a rocha. Então, foi assim que eu descobri. Né? Eu fazia exames anualmente, não dava muita importância também, porque eu tinha certeza que não ia dar nada, tanto que eu fui fazer esse exame, e eu ainda comentei com o pastor Gilmar. Eu falei, pastor, eu preciso ir para Campinas, está acabando a bateria, pastor. E aí eu preciso ir para Campinas para fazer um exame e tal, porque eu tinha alguma coisa aqui que eu tinha que fazer na igreja, eu ia me ausentar. Eu fui para Campinas, fiz o exame, mas eu tinha certeza que não daria nada. E a minha certeza deu negativa, né? Então, essa palavra, ela acalmou muito o meu coração e ela me guiou durante todo esse período. Eu fiz a cirurgia de quadrante e aí um dos linfonodos, ele estava contaminado. Então, o resultado da cirurgia foi um pouco diferente. Porque o meu nódulo era bem pequeno. Nós falamos tanto em prevenção, que quanto menor o prognóstico é sempre melhor. E o meu, ele tinha 2 milímetros. Está sem som. Está sem som. E ele tinha 2 milímetros, ele era bastante pequeno, mas mesmo assim contaminou o linfonodo, então isso já me indicou, né, quando eu fui com o médico, eu queria fazer mais uma cirurgia para limpar mais, e aí ele me deu realmente o tratamento que eu passaria pela quimioterapia. Aí, eu acho, em uma das lives que eu fiz, me perguntaram o momento meu de maior medo. Não foi quando eu recebi o diagnóstico, foi quando eu soube que eu tinha que fazer quimioterapia. Então, naquela hora, eu meio baqueei, de verdade. O meu sentimento foi, assim, de medo, de bastante medo. E como Deus, quando a gente está buscando Ele sempre fala conosco, Ele sempre nos mostra. E eu vim num domingo, alguns domingos eu não pude vir por causa da cirurgia, e eu vim no domingo. E aí a igreja levantou clamor, as pessoas começaram a fazer jejum, oração, para que estivessem clamando pela minha vida. E aí a palavra que o pastor trouxe naquele domingo foi algo que me sustentou. Foi sobre o rei Ezequias. Ezequias recebeu a sentença de morte, ele era um rei fiel ao Senhor, e o profeta avisou que ele então morreria. E aí
ele ora e Deus então concede a ele mais anos de vida. E aí Deus manda o profeta voltar e falar para ele passar uma pasta de figo, que ele sararia, que Deus estava acrescentando 15 anos. E a palavra do pastor foi ao meu coração: eu estou com você. Você está passando por este câncer, você vai ter que fazer a quimioterapia? Você vai fazer a quimioterapia. Mas eu estou com você. Era assim que eu vi, foi assim que eu vi esta palavra. E o pastor ainda ele deixou bem claro. Você acha que Deus precisaria, foi a pasta de figo que salvou o rei Ezequias, dona Dilma? Não, não foi. Era um símbolo aquela pasta do fígado. Então, do mesmo jeito que Naamã foi curado da lepra e ele precisou entrar num rio, o qual ele tinha até nojo, que ele sabia que era um rio sujo. Ele precisou se banhar no rio. Eu senti que realmente eu ia passar pela quimioterapia, mas que Deus estava falando para mim que Ele estava comigo. E aquilo, então, aquele medo que eu estava, naquele domingo à noite, eu olhei para o pastor e eu não conseguia falar, porque as lágrimas caíam, né? E aí eu lembro que eu acho que eu balbuciei para ele. A pasta de figo talvez seja a químio, que eu tinha tanto medo, mas eu vou passar a pasta de figo. E aí eu comecei o processo de quimioterapia. Depois eu fiz a cirurgia, eu fiz mastectomia bilateral, muito por opção minha, para que realmente tirasse todas as células possíveis. Quem tem filhos sabe, o tempo todo eu pensava na Mariana. Então, o tempo todo eu pensava em diminuir em muito os riscos. E aí, depois eu fiz a radioterapia. Eu acabei a radioterapia em abril. E desde então, graças a Deus, eu tenho feito vários exames. E todos os exames estão ok, graças ao nosso bom Deus. E o que eu tiro muito de lição, que eu falo que a Bíblia falou muito comigo nesse tempo. E o tempo todo eu fui assistida pelas pessoas, principalmente em oração. A minha igreja teve um papel assim fundamental. Os irmãos passando mensagem, né? Falando bom dia, eu acabei de orar pela sua vida, o Senhor é contigo, tenha força. E é isso que quem está passando por um tratamento pesado, como os tratamentos de câncer, precisa. Precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra de força, porque em alguns momentos realmente é muito difícil, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como vai ser quando acabar o tratamento, quando você vai fazer um novo exame, então você realmente começa a entregar para Deus. E aí, para finalizar, assim, o versículo que eu usaria neste meu momento agora, que é o momento de acompanhamento. Então, eu vou tomar um remédio por 10 anos e fazer acompanhamentos periódicos com o oncologista e mastologista. Então, eu ainda tenho catéter, eu faço manutenção no catéter, mas eu não sei ainda por quanto tempo que eu vou ficar, mas tem um salmo 90, 12. Acho que eu sei ele de cor. Eu não sou boa de guardar, mas ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. E é assim que eu tenho vivido os meus dias. Eu tenho pedido para Deus a sabedoria para viver cada dia. Eu fiz aniversário agora recente, e todos que me cumprimentaram, acho que sentiram a minha emoção nesse dia. Por quê? Nós comemoramos um aniversário, nós gostamos de festa, nós gostamos dos amigos estarem falando conosco, mas nós não olhamos e vemos o quão grato nós temos que ser pela vida. Às vezes nós pensamos na festa, em quem nós vamos convidar, ou então onde nós iremos passear no dia do nosso aniversário. E esse ano foi assim algo tremendo, porque o tempo todo eu falava que eu estava celebrando a vida.
o tempo todo celebrando a vida. Então, o meu depoimento nessa parte da minha vida é que eu estou vivendo um dia após o outro, pedindo a Deus sabedoria para ter um coração que realmente vive o que Deus espera de mim. Sou muito grata por tudo que Ele fez e eu quero que realmente o meu coração seja sábio e que eu dê valor à vida e que eu mostre isso para as pessoas, o quão importante é. Eu esqueci de contar de um sonho que eu contei no outubro passado e isso também acalmou o meu coração. Eu tive um sonho e pareceu um sonho tão real. Nesse sonho, eu estava na Ambev. E quem conhece a fábrica um pouquinho, né, ou então conhece de bebida, lá a gente tem as garrafeiras. Então, assim, tem uns lugares que é enorme, assim, o armazém, na frente do armazém é muito grande. Então, tem pilhas em cima de pallet muito altas de garrafeira. E eu vi nesse sonho como se estivesse acontecendo um terremoto. E o terremoto eu via lá na Ambev, eu via na estrada, eu via as coisas se movendo, parecia que estava tudo realmente caindo. E eu ainda falei para minha tia Silvana, o terremoto está acontecendo, mas eu não estou sendo atingida, eu não conseguia entender. E eu vi isso como algo de Deus na minha vida, porque um terremoto estava acontecendo à minha volta. Cada ida ao oncologista, quando ele falava dos próximos passos, e o meu médico é um médico muito sério e muito duro, o meu oncologista. Então, em alguns momentos, até algumas coisas que ele falava, eu nem lembrava. A Ivone que falava, não, ele falou isso, porque eu acho que eram coisas tão pesadas que eu não queria nem assimilar. E esse sonho mostrou isso, e realmente eu vi um terremoto, mas o terremoto não me abalava. E nós temos que realmente entregar e buscar a Deus, porque quando vem uma tempestade dessa, você tem que estar firme. Firme sobre a rocha, para que a gente passe pela provação. E graças a Deus faz um ano, né, que eu parei com a quimioterapia, e graças a Deus eu estou bem, estou aqui essa noite com vocês, falando sobre prevenção, sobre quanto é importante, e também falando um pouco sobre a fé, porque a fé me manteve em pé, a fé manteve a minha família em pé. Porque é muito difícil ver o sofrimento da família. Quem passou, quem passa por isso, entende o que eu estou falando. Então, a fé realmente nos sustenta, a fé é o nosso norte, é o acordar todos os dias e olhar e saber que Deus está olhando por nós. Então, esse é o meu depoimento. E aí agora, né, dona Dilma, vamos convidar as mulheres. Eu estou aqui com o notebook para que nós possamos ver as perguntas que vocês têm. É uma oportunidade de vocês estarem fazendo perguntas para nós aqui, né, dona Dilma? Enquanto elas se preparam para as perguntas, eu quero ler o Salmo 28, versículo 7, que diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amém? Essa é a razão da nossa irmã Alziana estar alegre, exultante. O coração dela vibra quando ela fala do amor do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Que todos nós tenhamos essa fé, essa confiança, porque só nosso Deus pode nos ajudar neste momento. Amém? Já temos algumas perguntas? Amém, com certeza. As pessoas falando amém. Deus é misericordioso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer de coração aberto, né,
na live que eu fiz com a missionária Marta, tiveram bastante perguntas. Então, enquanto não tem aqui, vou falar algumas das perguntas. Me perguntaram se eu tive medo. Em alguns momentos, sim. Mas eu não deixei, e a gente não pode deixar o medo nos dominar. Tem uma frase do Martinho Lutero que é maravilhosa, que fala assim: você não pode impedir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode impedir deles fazerem ninho. Então, os sentimentos passam pensamentos pela nossa cabeça que nos dá medo, mas nós temos que realmente usar a nossa fé e não deixar que esses sentimentos nos deixem mal, né? A Lúcia dando testemunho dela aqui também, olha, o câncer nos remete para dias inexplicáveis, dias bons, dias ruins, mas a fé aumenta a cada etapa vivida. Amém. Amém, Lúcia, é isso mesmo. A Lúcia também já passou por algumas situações, né, Lúcia? Algumas lutas e que você venceu para a honra e glória do nosso Deus. Sempre em fé, sempre falando de Deus, porque eu acho que isso fortalece as pessoas, porque as pessoas temem passar pelo câncer, né? E quando elas olham para você, eu tenho essa visão, as pessoas olham com amor, com piedade, é uma mistura de sentimentos. Então, se elas veem você com fé, isso alimenta a fé delas. Isso eu vi. A declaração da Lúcia: depois do câncer, a minha fé e a minha vida tomaram rumos valiosos e vitoriosos. Glorifico a Deus todos os dias. Glória a Deus, Lúcia. Glória a Deus. Porque algumas pessoas passam pela prova e ainda não aprendem a dar valor. Então, eu posso dizer que nós aprendemos e crescemos nosso Deus, no amor ao próximo. Você está lá com a Portadoras da Esperança também, ajudando outras mulheres a enfrentar essa luta, porque realmente, as pessoas falam, né? Mas é realmente uma luta, o tratamento é pesado, porque, como disse o meu oncologista, ele virou e falou assim: o tratamento é pesado porque essa doença é séria. Então, ele era muito duro, eu adoro ele, mas ele é muito duro nas falas dele, mas é verdade. Então, por isso que a prevenção é muito importante, porque quanto mais cedo você é diagnosticada, mais cedo começa o tratamento, e com certeza, às vezes, o procedimento, tudo muda em relação ao tempo em que acontece o diagnóstico. Alziana, quando você recebeu a notícia, ou quando uma pessoa recebe a notícia, o impacto é muito grande, não é? E a pessoa tenta desistir, não caminhar, não é? Mas nesse momento é que os amigos, a família precisam estar juntos, não é? E algumas mulheres desistem. Sim. E com tristeza, porque a cura, não podemos esquecer que o câncer é curável hoje em dia. Amém. Quando visto ou quando atendido precocemente. Por isso nós não podemos deixar para amanhã. Tem que ser hoje. O nosso físico. E depois, qualquer coisa, nós procuramos um médico. Mas quando a notícia chega, não podemos sentir derrotado. Primeiro, porque tem um Deus cuidando de nós, né? Cuidando de cada mulher. Então, neste momento, a palavra de estímulo é: não tenha medo, vá em frente, faça os exames necessários e cuide-se, né? Cuide-se. Excelente a palavra da dona Dilma, porque às vezes parece longe de nós, mas quando nós entramos para essa realidade e conversamos com as pessoas, eu tive uma pessoa que falou para mim:
olha, Alze, que bom que você está querendo fazer a cirurgia. Eu tenho uma prima que era muito bonita e ela descobriu um câncer e ele estava grande e o médico falou que tiraria a mama dela. Ela não contou para ninguém porque ela não quis fazer a cirurgia. Então, por isso do falar que ela era linda, porque essa prima do meu amigo, ela faleceu. Então, como a dona Dilma disse, nós não podemos de forma alguma parar. Nós temos que fazer a prevenção e se descobrir realmente andar. Caminhar, lutar, andar e pedir e realmente não desistir. E os tratamentos, em alguns momentos, a gente teme. Eu temia que quimioterapia não era por causa do cabelo. Porque algumas pessoas falaram, é por causa do cabelo. Não era. A parte do cabelo foi difícil. Mas eu tinha muito receio do que aconteceria comigo durante a quimioterapia. Então, eu tinha muito medo. Mas o meu medo não me deixou parar. Com certeza, ao contrário. Ele me motivou a correr ainda mais. Certo. Agora temos algumas perguntas. Muito bem, agora gostei. Quando tiver suspeita de câncer de mama, uma coisa era certeza de que Deus confortava o meu coração. Isso mesmo, Valéria. Nós lutamos junto com a Valéria e nós vemos o seguinte, a Valéria, ela não tinha convênio. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, eu tenho convênio, então assim, tudo foi muito rápido. Eu descobri, eu fazia cirurgia, quando eu tive a confirmação foi em julho, em agosto eu estava fazendo a cirurgia, e aí logo eu já descobri que eu precisaria fazer quimioterapia. Então foi rápido, só que a Valéria foi pelo SUS. Ela foi muito bem atendida, e ela foi atendida pelo meu médico, que me atende pelo convênio. E assim, eu vou até falar o nome dele, é o Dr. Salinas, e ele foi muito criterioso com a Valéria, atendendo ela no estadual. Então ele falava, não, eu quero mais um exame, eu não vou tirar sua mama sem eu ter a certeza, eu quero mais um exame. E a Valéria, ela foi diagnosticada, ela encontrou o nódulo bem antes de mim, né? Então, todos nós, assim, preocupados, a igreja orando, mas ela foi muito bem atendida, ela correu atrás, ela realmente esperou em Deus, e graças a Deus o nódulo era benigno, né, Vá? Graças a Deus, e é isso que ela está falando, que ela tinha certeza que Deus estava confortando o seu coração. Amém? A tia Silvana falando que eu não murmurei, isso é verdade. Porque eu não teria coragem de estar hoje aqui, falando de Deus, se quando eu passei, hoje eu posso dizer que o câncer de mama foi a minha maior prova até hoje, foi a minha maior luta até hoje, a minha maior dificuldade até hoje. E se eu não tivesse falado da minha fé, se eu não tivesse falado que eu cria que Deus estava no controle de todas as coisas, que eu sabia que Ele estava comigo, que havia permissão dEle sim, eu não teria coragem de estar aqui hoje. Porque não é fácil adorar a Deus em meio à tempestade, mas é nessa hora que a nossa fé é forjada, é nessa hora que o nosso coração encontra Deus verdadeiramente. Então eu dou graças a Deus porque Ele fortaleceu a minha fé nesses momentos difíceis. O câncer chega em qualquer pessoa, se cuidem, se toquem, não tenham vergonha, não deixem para lá. O tratamento nos dias de hoje é muito mais fácil, não tenha medo, exames de rotina são necessários. Isso mesmo, Lúcia. A Larissa perguntou, quanto tempo durou desde a descoberta até a cura? Eu descobri em julho, eu fiz a radioterapia, que foi o último tratamento intensivo, acabou em abril,
E graças a Deus, eu fiz no mês passado, não foi agora em outubro, eu fiz o ultrassom agora em outubro e graças a Deus não tem nada, os meus exames de sangue também não apresentam nenhuma anomalia. Então aí foi um ano e, Amém. né, glória a Deus, 1 ano e 3 meses, vamos dizer assim. Diante da minha luta contra o câncer, qual foi a minha reação? Eu realmente me agarrei ainda mais na fé. Em alguns momentos a gente teme, em alguns momentos é o choro escondido, em alguns momentos é a dor de ver os familiares e as pessoas que nós amamos sofrendo. Então isso é difícil, mas eu não sabia, né? Eu sei que Deus está no controle. Eu não tinha certeza, eu pedia para Ele a cura, e eu sempre pedi a cura completa. E hoje, quando eu oro para as pessoas, eu peço por cura completa, porque eu sei que Ele pode. Ele pode. Às vezes, a resposta dele é não. E eu não sabia se realmente o que iria acontecer para frente. Então, quando entrou outubro, caiu uma ficha minha muito grande. Porque eu me lembro do ano passado, do meu aniversário, eu já vivia quimioterapia, então o afastamento das pessoas em relação a mim, ninguém podia me abraçar. E foi difícil não ficar sem o abraço. O abraço. E hoje, por causa da pandemia, vocês que não têm nada, vocês sentem o que é isso. É verdade. E no meu aniversário, eu lembro que eu só pedi para Deus para que a vontade dele fosse boa, perfeita e agradável na minha vida. Então, no meu aniversário, quando os meus familiares cantaram parabéns, eu sabia que o pedido era de cura. O pedido era para que eu continuasse com eles. Então, quando entrou outubro, parece que caiu uma ficha, dona Dilma, muito grande. E eu fiquei relembrando cada um desses momentos. Então, assim, já houve muito choro de gratidão. Amém. Isso é importante, né? Agradecer. Amém. Mais alguém quer fazer pergunta? Ju, minha amiga querida, tá aí, quer fazer alguma pergunta? Ju Parisotto. Algumas pessoas me perguntaram o meu momento de maior medo. Eu fiz algumas cirurgias, né? Que, por exemplo, até mesmo para colocar o catéter é feito cirurgia. Realmente, o meu maior medo era a quimioterapia. E nem era a questão que, assim, as pessoas me perguntam muito sobre a questão do cabelo, né? Eu já estava preparada, porque eu sabia, o médico deixou muito claro, e ele mandou já eu cortar, ele falou, corta esse cabelão, corta Joãozinho, porque ele vai cair todo de uma vez. E eu orava e falava assim, será que vai cair? Eu acho que não vai cair meu cabelo. E algumas mulheres da igreja, eu sei que elas estavam orando para que o meu cabelo não caísse, e outras pessoas também oraram para que o meu cabelo não caísse. E eu olhei para elas quando o meu cabelo caiu, e eu falei assim, a oração intensa é para que Deus me dê a cura. O cabelo, quando tudo isso passar, ele vai crescer. E assim, eu falei, eu não quero que vocês fiquem frustradas, porque os planos de Deus são maiores. Então, hoje eu posso falar o que foi essa sensação. E aí eu posso acolher mulheres que estão passando por isso. E que temem por isso. Algumas mulheres, elas têm, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem um coração e cada uma tem um tipo de sentimento. Então, algumas realmente, por exemplo, querem usar peruca, outras não usam lenço desde o primeiro dia. Então, cada uma tem uma reação. E nós temos que respeitar e amar essas mulheres e realmente dar força para elas, né? E eu passei por isso. E quando eu fui
passar a máquina zero no meu cabelo, eu não quis falar para ninguém. Eu só chamei minha tia Silvana e falei, vamos comigo. Porque tem um barbeiro ali na frente da casa dela. Eu não quis ir na Priscila, que é a minha cabeleireira, eu não quis ir em nenhum lugar, porque o dia que começou a cair já foi uma comoção muito grande. Eu vi meu pai chorando, assim, sem conseguir conter as lágrimas. E eu olhava e nós começamos a cantar um louvor enquanto eu estava tirando o cabelo. E aí ficou muito ralinho. E aí eu falei, não, eu vou passar a máquina. E eu fui com a minha tia. E aí até o menino é evangélico, e depois ele falou para minha tia, olha, eu vou ficar orando por ela. E esses dias ele passou na rua e eu mexi com ele. E ele ficou olhando, porque acho que ele lembrou que realmente eu fui lá para passar a máquina zero, e hoje ele já me viu assim, ó, cheia de cabelo, com saúde, dando tchau para ele na rua, né? Então, essas vitórias que a gente comemora, alegra o nosso coração e alegra as pessoas que estão à nossa volta e que lutaram conosco, Verdade. Né? Ficamos alegres mesmo, né? Com certeza. Quando você olha para trás, qual foi a maior experiência? É difícil falar qual foi a maior experiência, né? Porque é um misto muito grande de sentimentos. Porque a gente sabe que a gente pode atravessar a rua ali e ser atropelado. Mas quando você recebe um diagnóstico desse, é muito claro, né, que você pode vir a realmente não vencer a luta contra o câncer. É uma doença que ceifa muitas vidas, que o tratamento é muito pesado. Então, assim, são muitas lições de fé, lições da importância da família. Minha tia Silvana, que estava comigo o tempo todo, e aí, que ter uma família cristã, né? Ela olhava para a quimioterapia e falava assim, creia, isso é o sangue de Jesus que está entrando e matando essas células ruins. E ela orava por mim enquanto eu estava recebendo a quimioterapia, e ela ia nas camas dos lados também, e muitas vezes ela perguntava, eu posso orar por você? E orava com as pessoas, e essa palavra dela de que a químio era o sangue de Jesus, isso confortava muito o meu coração. Então, a família junto comigo em oração, buscando a Deus. Na minha casa, era até, posso agora dizer, era até engraçado. Você ia fazer um café da tarde, de repente um falava, eu não estou tomando café. O outro falava, eu não estou comendo pão. O outro, eu não estou comendo doce. É porque estava todo mundo de jejum. Eu sabia que era jejum pela minha vida. Então, eu acho que isso é fortalecimento. Né? Fortalecimento da fé, fortalecimento da minha família, fortalecimento com os meus amigos. Muitos amigos realmente olharam e falaram, essa vida a gente tem que valorizar mais as pessoas, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, acho que é fortalecimento. Essa acho que seria. Bastante. A Marta está falando aqui, sim, amada, Deus está usando e continuará te usando como testemunho do Deus que servimos. Amém. E realmente foram momentos de muita comunhão com Deus, muita busca, né? Eu recebia, assim, sabe aqueles bom dias que às vezes as pessoas passam e você olha e não fala bom dia para todo mundo? Quando eu descobri o câncer, as pessoas faziam questão de me dar um bom dia, de me trazer uma palavra. E eu acho que eu aprendi a amar. Eu sempre gostei muito das pessoas, mas eu acho que eu aprendi a amar mais. Eu me senti muito amada, muito protegida. Eu falava isso para o presbítero Carlos, que eu me sentia realmente assim, coberta por oração. Parecia que as orações eram algo tão
era tão verdade, estava tão à minha volta, dona Dilma, que parecia que eu sentia as pessoas orando, porque eu recebia as mensagens: Alze, eu acabei de fazer a minha devocional e eu estava clamando pela sua vida, estava clamando pelas pessoas que estão enfrentando câncer. E hoje eu faço isso, eu oro pelas pessoas que estão passando por tratamento. Alguns nomes eu sei, algumas pessoas Deus já recolheu, mas a gente tem que orar, porque eu tenho certeza que no Brasil inteiro, em todos os lugares, tem gente orando no genérico por pessoas que estavam passando por câncer, e essa oração chegou até mim, né? E essa oração foi feita por mim. Então, eu oro e convido sempre a estarem orando pelas pessoas que estão enfrentando a luta contra o câncer. Vamos ver se tem mais perguntas. Na outra live, as pessoas perguntaram sobre a família, então eu já falei um pouco sobre a família, falei um pouco sobre a igreja, o papel que a igreja também teve muito forte durante o meu tratamento, né? E até hoje, porque todos têm um carinho especial por mim. Na outra me perguntaram se em algum momento eu me senti diferente das outras pessoas, né? E quando eu usava touquinha, e eu lembro que uma vez eu fui ao shopping, que eu já tinha acabado, eu tinha parado a quimioterapia, e aí eu me senti como as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma coisa, quando as pessoas ficam olhando. Aí eu tinha a impressão que as pessoas no shopping ficavam olhando para mim. Então eu senti o outro lado, né? Mas não era de um sentimento ruim, não. Mas era o sentimento de que realmente as pessoas olhavam com olhar de cuidado, algumas com olhar de pena, outros assim sendo mais educados. Olha, a senhora não quer vir na minha frente? Então, eu fiquei feliz porque, apesar de não conhecer, né, eu senti que as pessoas são solidárias, as pessoas que estão passando por tratamento. E também uma experiência muito legal foi conhecer as pessoas outras mulheres que estão vivendo isso. E a gente tem a oportunidade, né, de estar falando de Deus, de fé, porque nem todo mundo encara do mesmo jeito. Nem todo mundo olha com um olhar de fé, porque quando o médico olha, que nem no meu caso, se eu não me engano, a Ivone que me corrija aí se eu estiver errado, acho que o meu era grau 3 e deu metástase. Então, essas palavras, quando eu recebi essas palavras, elas são palavras assim pesadas e palavras que assustam, né? E nós, diante do diagnóstico, nós não podemos, como a dona Dilma disse, parar ou desistir, ou então deixar que aconteça. Ao contrário, a gente tem que lutar. As palavras às vezes são duras e pesadas, mas a gente tem que prosseguir. E andar e lutar para que a gente possa ficar bem, né? Marta, eu uso o Salmo 90:12, contando os dias, né, e pedindo para Deus para ter sabedoria. Eu tenho pedido para Deus para que Ele guie a minha vida de uma forma que Ele me leve para onde Ele quer. E não que não seja a minha vontade. Porque quando você pega um diagnóstico desse, quem me conhece sabe, eu dirijo há muitos anos, e quando tudo isso aconteceu, eu não podia dirigir o meu carro. As pessoas tinham que me levar até os lugares. Eu sempre fui em médico sozinha, sempre me virei sozinha. Mesmo a Mariana, que sempre eu que carreguei ela, eu que ia em médico. E aí, eu vi que eu não estava no controle de nada. Que eu não estava no controle de nada. Isso é muito assustador. Só que é libertador.
Porque eu tive que olhar e falar: Senhor, faça a tua vontade. É o Senhor que está no controle. Então, eu acho que isso também eu aprendi muito. Deus realmente está no controle. Então, eu olho e falo: Senhor, nessa situação, luta por mim, faz por mim, porque eu sei que o Senhor vai escolher melhor que eu. Então, essa experiência de saber que Deus está no controle e que você não está no controle é muito forte quando você entra para lutar com uma doença como essa, né? Então, é viver os sonhos de Deus para mim, Marta. Essa é a minha resposta para você. Podemos finalizar? Agradecemos a atenção de todos os que nos ouvem e pedimos a Deus que preserve as nossas vidas, ensinando-nos a cuidar do nosso corpo, o qual nos fez tão perfeito e belo. Encerramos nossa live com alguns versículos do Salmo 147 e 148. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Grande é o Senhor nosso Deus, e muito poderoso o seu entendimento. Muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Atenção, mulheres, crianças, jovens e adultas. Louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Amém? Vamos orar? Vou orar sentada, que a gente não testou de ficar em pé, mas Deus sabe e conhece a reverência do nosso coração, né? Pai, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite, por todas as mulheres que estão aqui conosco, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma, de cada um que vai ouvir, ó Deus, esta live, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Te agradeço pela vida da dona Dilma, que aceitou o convite, ó Deus, do Ministério de Ação, da mesa da Ministério de Ação Social e Diaconia. Deus, quero te agradecer porque Tu és Deus, amém. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado. O Senhor permite, nada acontece sem a sua permissão, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que a cada dia possamos te buscar em espírito e em verdade, para que se vier tempestade, se vier chuvinha, se vier vendaval, o que nós tivermos que passar, se nós estivermos firmados em Jesus, passaremos com fé, passaremos olhando para a cruz, sabendo que Jesus morreu por cada um de nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de verdade, um Deus presente e principalmente um Deus de amor. Que o Senhor nos despeça nessa noite com o teu amor e com a tua graça. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, ó Deus. Que os nossos olhos possam sempre estar abertos e ver o teu agir no nosso meio. Nós te agradecemos por tudo em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Finalizaremos a live com um forte abraço duplo. Um forte abraço, fiquem com Deus.